Olá a todos, Camus Soviético. Bom, acredito que os companheiros aqui conheçam o presidente Hugo Chávez, né? Um dos presidentes mais populares da América Latina, né? Pelo menos uma vez eu acredito que vocês tenham ouvido algum discurso dele, né? Presidente bastante conhecido pela sua luta anti-imperialista, né? E pelos embates ali com os Estados Unidos e mais especificamente na gestão Bush, né? Gestão Bush, vídeos famosos dele nas Nações Unidas, né? Discursando, né? Nas Nações Unidas. Tem uma cena que ficou épica, né? Dele se benzendo na tribuna, né? Que momentos antes o George W. Bush tinha saído, né? E apesar de todas essas coisas, né? Muita gente não conhece, né, o início, né, da vida política do presidente Hugo Chávez, né, como o presidente Hugo Chávez se tornou tão conhecido e tão amado pelos venezuelanos, né, e parte desse amor, né, dessa popularidade do presidente Hugo Chávez na Venezuela se deu pela chamada Operação Zamora, né, que hoje, né, dia 4 de fevereiro, completa 30 anos, não é? Que foi a operação para tentar derrubar, né, o presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez, tá bom? Mas e aí, Camus, qual o contexto, qual a atmosfera que aconteceu a Operação Zamora? Vamos lá, pessoal. Como era a Venezuela da década de 80, por exemplo, né? A Venezuela da década de 80 era um país igual, né, aos seus vizinhos, um país completamente dominado pelos Estados Unidos, um país que tinha, né, grandes reservas de petróleo, né, ainda tem, né, ela rivaliza, inclusive, com países como a Arábia Saudita hoje, né? Um país que a sua economia, né, como até hoje também, dependia exclusivamente do petróleo, né, não tinha mais nenhuma outra fonte de riqueza, né, era basicamente o petróleo, o comércio de mercadorias com petróleo, né, e um país que tinha uma elite, né, colocada, né, financiada, né, mantida ali pelos Estados Unidos, né? Uma elite que governava a Venezuela para os interesses dos Estados Unidos. Uma elite que não usava as reservas petrolíferas para melhorar minimamente a vida dos venezuelanos, né? Então essa era a Venezuela dos anos 1980, por exemplo, né? E como vocês sabem, né, a consequência dessa política sempre foi a miséria, né, em níveis estratosféricos, né? Venezuela rivalizava, né, na questão da miséria ali com países africanos, né? Uma coisa simplesmente terrível, né? Um país em que nessa época, por exemplo, né, se proliferou, né, muitas as favelas, né? Enfim, uma situação realmente muito desumana, né? E é na década de 80, né, observando esse cenário, né, que um grupo, né, de militares, né, do exército venezuelano, mais especificamente, né, vão se reunir, né, em torno das ideias de Simão Bolívar, né, Simão Bolívar, libertador, né, da América Espanhola, né, e vão fundar um movimento bolivariano revolucionário, né, MBR, né. Vai ser aí, né, o embrião, né, da Operação Zamora, né, que iria acontecer em 1992, né, e, né, capitaneando, né, o líder, né, desse movimento, ele chamava, né, um jovem oficial, Hugo Rafael Chávez Frias, né, nosso querido
Hugo Chávez, né? E à medida que se desenrolava os anos 80, também ia piorando, né, os problemas da Venezuela, né? Ainda mais porque ela era dependente do petróleo, né? Única e exclusivamente do petróleo, né? A Venezuela nunca teve uma, um- uma liderança que se preocupasse, né, em diversificar, né, as fontes de receita, né? Sempre foi colada com o petróleo, né? E é aquilo, né? O preço do petróleo, né, naquela época estava em forte queda, né? Então, a Venezuela, né, a sua inflação, enfim, todos os índices econômicos, né, à medida que se passava os anos 80, iam piorando, né? E foram tentados os mais diversos planos, né? Todo o receituário neoliberal foi tentado, né? E chega, né? A gente chega nas eleições de 1988, né? Em que é eleito, né, o presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez que já tinha governado o país nos anos 70, né? E ele chega ao poder, né, em fevereiro de 1989, né, com, né, a chamada Gran Virage, né, a grande virada, né, a grande virada para tentar salvar aí a economia venezuelana, né? E Gran Virage, né, era basicamente o receituário falido do neoliberalismo, não é? Que era uma tendência na região, né? Nós sabemos disso, né? Teve aqueles dois trastes, né, que eram neoliberais, né, como a Margaret Thatcher, depois foi lá o Ronald Reagan, né? E isso, né, se espalhou pelo mundo inteiro, né? Na América Latina não foi diferente, né? Na Venezuela tinha, né, o Carlos Andrés Pérez. Nessa época, também eleito em 1989, o Carlos Menem, que ia arrasar, né? E muitos dos problemas que a Argentina enfrenta hoje vem do governo Carlos Menem, né? É, iria se eleger em 1990 é, Alberto Fujimori, né? Queria passar 10 anos lá como ditador do Peru, né, com as suas medidas, né, também neoliberais, né, chamadas Fujichoque, né, e a gente ia se lascar mais intensamente a partir de 1995, né, com a chegada do príncipe da privataria, Dom Fernando Henrique Cardoso, né. E Carlos Andrés Pérez vem, né, nessa esteira do neoliberalismo da região, né, propondo essa grande viragem, né, que era, né, o arroz salarial, né, arroz salarial, a privatização, né, uma onda de privatizações terríveis, né, deixar, né, de gastar com o setor público, né, com as necessidades da população, né, não gastar mais com esses setores, tá bom? Enfim, uma série de medidas que nós já conhecemos do neoliberalismo, né? Medidas genocidas, né? Neoliberais, né? Essa que é a palavra. E, como a gente sabe, não deu certo, né? Não deu certo, não é? E o negócio foi pegando fogo, né? Porque a cada mês, né? Eram aprovados novos pacotes, novas medidas e nunca dava certo, né? Assim como não deu certo lá com o Maurício Macri, né? Não deu certo. E vai ocorrer, né? O cara entra, né? Já em fevereiro, né? O cara entra em fevereiro de 89 e já no dia 27 de fevereiro, devido a todas essas medidas, não é? Medidas genocidas do neoliberalismo,
no dia 27 de fevereiro, vai ocorrer o chamado Caracaço. El Caracaço, como eles gostam de dizer. Que foi, né, a população insatisfeita, né, com as medidas neoliberais, né, tendo como a gota d'água o aumento das passagens de ônibus, né, porque assim o FMI exigia, né, porque ele deu também as mãos com o FMI, né, e a população sai às ruas de Caracas para pedir, né, o fim desse sistema louco, né, que a gente sabe que não dá certo, né, que só serve para aumentar a pobreza, né, e sai saqueando, né, saqueando todas as lojas ali do centro de Caracas, né. Então você vai ver muitas imagens do Caracas, o pessoal levando carne, né, pegando carne lá dos açougues, pegando comida, invadindo lá os supermercados, vai fazendo né, uma limpa, né, nos supermercados. E, né, para, abre aspas, restabelecer a ordem, Carlos Andrés Pérez manda o exército, né? E o exército já chega arregaçando, o exército já chega metralhando, fuzilando as pessoas nas ruas de Caracas, né? Foi uma repressão terrível, né? Uma repressão terrível que os neoliberais, né, eles escondem, né? Eles escondem, isso mostra a face autoritária que o liberalismo sempre teve, né? Eles atiram na população, sabe, com armas pesadas, sabe, metralhadora, sai fuzilando a população no meio da rua, tá certo? Tem mais de 1.000 mortos, acabou. Hoje se sabe, né? Eles disseram na época que tinha sido 300, mas hoje nós sabemos que passou de 1.000 mortos aí, uma porrada de desaparecidos. Enfrentar a todos estos a fin de disuadirlos de las acciones que estaban cometiendo. ¿Ahora se lo tiraron de allá arriba? Foi uma dos massacres, sabe, mais terríveis na América Latina, né, naquela época. E, né, como eu já tinha dito anteriormente, né, um grupo de oficiais via isso muito atentamente, né, acompanhava isso de perto, né, ali bem juntinho, né, acompanhava todos, né, revoltadíssimos com o que tinha acontecido, né. E vai ser nessa atmosfera, né, que os oficiais do MBR vão julgar, né, ser oportuna, né, a execução do plano Zamora, né, que já tinha sido pensada por eles muito antes do governo Carlos Andrés Pérez, né. Tem alguns historiadores que falam que eles já tinham pensado quase 10 anos antes, né? E, né, com essa insatisfação popular, né, eles vão atacar, né? Eles se aproveitando, né, que o Carlos Andrés Pérez estava em Davos, né, fazendo aquele discurso lá que é tradicional dos presidentes sempre irem fazer, eles, né, colocam um plano em ação, né, na manhã
no dia 4 de fevereiro, né? É dia esse que o presidente já estava retornando para a Venezuela, né? Carlos Andrés Pérez, né? Então, como eles eram chefes, né? O presidente Hugo Chávez era tenente-coronel, né? Dos paraquedistas, né? Das Forças Armadas venezuelanas, né? Eles fazem uma rebelião, né, em 4 estados e na capital, né, da Venezuela, tá bom? Eles são bem-sucedidos, né, nesses 4 estados, né? Mas no momento, né, no grande finale, digamos assim, o Carlos Andrés Pérez assume, né, o controle da situação e ordena se enfrentar, né, aqueles as tropas, né, do comandante Chaves, né? Eles vão ordenar, né, o corte das comunicações, né? Muita gente fala que teve dedo aí também de inteligência americana, né, da CIA no meio, né? Quem conhece a Venezuela sabe que a CIA nunca saiu de lá, né? Nunca deixou de ficar ali dentro da presidência. Eles investem contra o Palácio de Miraflores, né? Contra a residência, né, oficial do presidente da Venezuela. Trocam muitos tiros lá, o negócio foi bem intenso e o Carlos Andrés Pérez consegue fugir, né? O Carlos Andrés Pérez milagrosamente consegue fugir, né? E a situação foi ficando ruim, né, para aqueles que estavam combatendo na capital, né, em Caracas, né? Eles conseguem tomar até alguns quartéis, mas não conseguem chegar, por exemplo, não conseguem tomar o Palácio de Miraflores, né? E aí começa a ser expulsos da capital, né? E aí o Hugo Chávez, né, o presidente Chávez, vai sofrer várias derrotas e vai acabar sendo detido, né, por tropas do exército, né? E aí, né, ele vai ordenar, né, muito triste, muito magoado, né, muito envergonhado também, né? Ele vai ordenar seus companheiros na televisão. Isso aí também ficou muito icônico nessa essa entrevista que ele deu pós-golpe, né? E que os seus companheiros que haviam tido êxito na conquista dos outros 4 estados, eles se rendessem às forças do Carlos Andrés Pérez, né? E entregasse aí o governo aí dessas regiões e fosse o que tinha que ser, né? E você vê que ele nessa entrevista ele tá muito envergonhado, né? De não ter conseguido prevalecer na capital Caracas, né? Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Les agradezco que... Apesar, né, dele ter ficado muito triste com isso aí, né, ter ficado muito envergonhado, né, perante os seus comandados, mas nessa entrevista que todos os venezuelanos viram, ele tinha se projetado, né, como
um grande herói, né, como alguém que tinha se erguido diante de tanta barbaridade, diante de tanto descaso do governo, Carlos Andrés Pérez, que apesar de ter ganhado essa parada, né, não vai conseguir ganhar do Congresso, né, que vai destituir ele, né, em 1993, né, por corrupção, né. No ano seguinte, né, 1994, Hugo Chávez vai sair da prisão, né, e vai ter aí um capital que ele só precisava administrar bem, né. Ele já tinha uma grande popularidade no país, as pessoas já tinham ido visitar ele era muito falado, né? As pessoas se vestiam com as roupas dos paraquedistas, né? Tinha já assim, muitas faixas na rua, né? E já era já previsível já que quando ele saísse ele iria se candidatar e iria ganhar, né? E as pessoas iriam votar nele porque ainda estava muito fresca ali na cabeça das pessoas o governo Carlos Andrés Pérez, né? E esse dia chega, né? Hugo Chávez vence as eleições de 1998 e em 2 de fevereiro de 1999 ele é empossado, né, como presidente da República da Venezuela, né? Um momento aí inesquecível para o povo da Venezuela, né? Pondo fim aí aquele ping-pong, né, que existia entre liberais e conservadores, né? Aquela República de Ponto Firro, né? E enfim, vai ser um presidente que vai fazer história, né? E vai ser amado, né, pelo seu povo, né? E odiado pelos inimigos do povo da Venezuela, né? Vai, vocês sabem, né, governar com muita oposição, né, mas mesmo assim a popularidade dele, né, que começou lá no plano Zamora, né, na Operação Zamora, que vai, enfim, sempre deixar fresco ali na cabeça da população, né, quem era Hugo Chávez, e vai defendê-lo como defendeu em 2002, quando o imperialismo articulou um golpe contra ele, destitui ele, tira ele do cargo, né? Ele fica para morrer realmente, né? As ordens que o pessoal tinha era de destituí-lo e executá-lo, né? Mas a pressão popular foi tão imensa que Hugo Chávez voltou, né, para o Palácio de Miraflores nos braços do povo, né? Gosto muito de dizer que o golpe que vai ocorrer em 2002, Hugo Chávez, né, foi arrancado, né, pelo braço do povo dos seus inimigos, né? Então, pessoal, se vocês não conhecem essa história, tá aí. Quero agradecer a todo mundo aí que tem comentado, tem compartilhado. É isso aí. E se você gostou, clique em gostei, compartilha. Y vamos a lutar. En esa nueva constitución, permítanme, constituyentes soberanos, esta reflexión. No se trata solo de una tarea de juristas. Cuidado con las repúblicas aéreas de nuevo. Se trata de recoger la expresión del momento nacional y tener la capacidad de reflejar en esa nueva Carta Magna un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto nacional, una nueva idea es refundar a Venezuela. Contra el dogma liberal invoco lo que pudiéramos llamar el invencionismo robinsoniano. Contra ese dogma neoliberal que pretende borrar del mapa, por ejemplo, lo que es la fuerza de la nación, lo que es el derecho de una nación, de un país o de una república a darse su propio modelo económico en función de sus potencialidades, en función de sus oportunidades, en función de su idiosincrasia, por ejemplo. Contra ese dogma que pretende presentarnos en bloque soluciones extrañas a nuestros problemas y que está demostrado
más que demostrado en los últimos años que lo que ha hecho es agravar nuestros males. Contra ese dogma neoliberal, nosotros pudiéramos proponer, yo propongo el invencionismo robinsoniano. Samuel Robinson o Simón Carreño o Simón Rodríguez, ¿qué importa su nombre? El Sócrates de América, el Rousseau de Venezuela. Decía, tienen ustedes que hacer dos revoluciones, la política y la económica. Hagan la revolución económica y comiéncenla por los campos, la agricultura, la industria, las artes, la ciencia. He allí, contra el dogma neoliberal que pretende borrarnos del mapa, el invencionismo robinsoniano. Contra el dogma del mercado, ojo pelao con el dogma del mercado, que pretende casi que ser Dios. ¿Qué fundamentalismo es el del mercado? La mano invisible del mercado, dicen algunos. Como aquí en Venezuela se hizo popular una expresión, yo la voy a recoger. La mano peluda, invisible del mercado. No arregla sociedades el mercado. No hace repúblicas el mercado. No impulsa desarrollo colectivo el mercado, porque el mercado se basa en ese dogma del individualismo que ha llevado al mundo a que seamos unos salvajes luchando unos contra otros.